Irmão, posso abrir suas Bíblias aí em Mateus, Mateus 7. Mateus 7, 13 e o 14. 13, versículo 13 e o 14. Amém? Então, leamos. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e ampla o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Amém? Então, nós sabemos que essa porta aqui, que nós vamos falar, é a porta estreita, é o caminho com Jesus, né? É a caminhada com Jesus. É o caminho e a porta. E nós podemos também imaginar que não é fácil. Tem pessoas que falam que é fácil, mas não é. Porque existe assim aquela disputa entre o espírito e a carne. E para se andar na porta estreita, para entrar e para caminhar com Jesus, tem que realmente ser banido a parte carnal, né? Nós sabemos que não é fácil, não. E é diante disso que costumo, às vezes, trazer a palavra, visando mais essas experiências com Deus, através da sua palavra, para que nós possamos estar a cada dia nos corrigindo, né? Nos corrigindo e buscando andar no caminho da verdade que é Jesus. E essas duas portas e esse caminho é um caminho espaçoso, né? Aquele caminho largo se torna um caminho espaçoso. E o outro estreito. Qual o mais escolhido? Normalmente o mais escolhido. E são poucas pessoas que conseguem andar pelo caminho estreito. Por quê? Por causa da é mais difícil de você andar, nós andarmos, né? E o caminho espaçoso é mais fácil. Tem espaço para todo lado. Então você tem condição de escolher aquilo que quer, porque tem espaço. E o condição de você conseguir aquilo que talvez você não esperava, né? E nós temos um exemplo a seguir, que é a palavra de Deus. E como eu falei, é difícil, não é fácil não seguir a palavra de Deus, porque ela só nos ensina o que é correto e nós temos dificuldade de aprender aquilo que é correto, que é certo. Nós temos essa dificuldade, nós buscamos estar sempre nos corrigindo, nós buscamos sempre estar fazendo as coisas mais corretas, mas, como eu falei anterior, que existe aquela guerra, e essa guerra, o que combate é a palavra de Deus, é a presença de Deus, e nós estamos caminhando junto com Deus, que é justamente no caminho mais estreito, que é o caminho de Jesus. Nós não temos condição de debater e nem destruir o erro se nós não estivermos com Jesus, porque as tentações vêm todo dia nas nossas portas. Por onde nós andamos, nós temos tentações, né? E nós temos que estar atentos, porque às vezes pode alguém pensar assim, não, eu estou aqui, ninguém está me vendo, mas Deus está vendo. E a cobrança é forte, a cobrança é muito forte.
Eu posso até contar uma coisa, um testemunho aqui, que eu falei para minha esposa. Eu estava em São Paulo essa semana, e conversando lá, tem com uma vizinha lá do meu primo, e a gente batendo papo, independente de qualquer coisa, ela chegou para minha prima e perguntou: vem cá, ele é solteiro? Ó o perigo. Eu conversando com ela, perguntei: a senhora é de onde? Ela disse: eu sou de Teixeira de Freitas. Ô, minha conterrânea. E eu já cheguei, né, minha conterrânea, com aquela alegria, tratando ela direitinho. Aí no final, ela estava fazendo uns polvilhos, negócio de um biscoito. E eu digo: isso é voador. Ela: eu vou fazer um voador. Eu disse: eu gosto de voador. Eu gosto de voador. Mas, e pelo jeito a senhora conhece. Estou vendo não pegar do bolo, a senhora conhece. E eu entendo que a minha esposa entende muito de doce. Aí botei ela lá em cima também, né? Ó, em São Paulo. Aí ela disse: tá bom. E você é de onde? Eu sou de Jiqué, lá da Bahia também. Tudo bem. Aí fui embora, subi. Estou lá prosando mais meu primo. E ela chegou, bateu na porta, levou. Aí conversando com minha prima, ela disse: vem cá, ele é solteiro? Ó. E ela é viúva. Até nova, viu? Não é velha não. Que o marido morreu novo. Aí eu digo, aí a minha prima falou: não, é casado, bem casado, e tem um filho que é mais bonito do que ele ainda. Estava aqui essa semana. Aí encheu a bola, puxando o saco. Então, como é que eu quero falar? Então, o caminho, você vê que o caminho espaçoso, ele deixa essas lacunas, né? Que é justamente, eu já estava começando começar a trilhar por um caminho mais aberto. E aí eu tenho que ter cuidado, né? Mas como eu estava no caminho mais fechado, eu não dei ligança para isso. Mas é perigoso, irmãos. Isso aqui eu estou contando, não é para querer... E no final tem a ver com esse caminho estreito e o caminho largo, o espaçoso. E a porta aberta, né? Que vai se abrindo, quando às vezes não dá por conta, nós estamos lá dentro, né? Então tem que estar ligado, pedindo a Deus o livramento. E principalmente quem é aquela pessoa que se sente bonita, né? É um perigo total. É por isso que eu não posso andar na porta larga, eu não posso de jeito nenhum. Tem que ser na porta estreita ali, ó, marcando o passo, para não errar. Porque a tentação é constante. E nós podemos, assim, estar comparando em mais dois, que faz parte também, nós podemos comparar que o caminho estreito e a porta. E vamos agora para o fundamento, que é o versículo 26, 7, 26. A irmã botou aí para mim me ajudar. Versículo 7, 24 e 25. 24 e 25. Mateus 7, 24 e 25. Que esses dois versículos, comparado também com a porta estreita e o caminho estreito. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, né? Então, o caminho estreito e a porta estreita tem a ver, né? Tem a ver. Ô, irmã, por favor, o 26, o 24, depois eu vou no 25. Isso. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha, né? Por quê? Nós estamos falando da palavra de Deus, mas qual é a cobrança? Ou então, o que é que Deus quer de nós? Quer que nós os praticamos. Que continuo dizendo, como sempre eu falo, que não é fácil praticar a palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui todos os dias de culto e todas as vezes quando tem qualquer reunião, que é para estar cada dia nos fortalecendo na palavra de Deus. E a palavra de Deus só se fortalece lendo ela, ou estudando, ou então participando com os irmãos na igreja. Porque é daí que vem a força, é daí que vem como nós podemos construir a nossa casa na rocha, que a rocha é Jesus Cristo. E a rocha é Jesus. Então, nós só podemos construir a palavra de Deus e a nossa casa na rocha se nós estivermos realmente na prática da palavra.
Porque não tem como nós construir, fazer uma obra, se nós realmente não tivermos conhecimento. Quando não tem, vamos buscar o quê? Vai buscar o engenheiro, vai buscar como é o nome dele? Projetista, né? Está ali me vendo. Eu não sabia, fiquei sabendo essa semana. Então nós vamos recorrer com o nosso amigo Bosco, o nosso irmão Bosco. É quem entende um pouquinho. Depois parte para alguma informação, na parte do CREA é com o Luiz, né? E se precisar, talvez, de algum documento, é com o Maia, contador, para fazer. Então, cada um tem seu espaço e tem a sua obrigação. Então, tudo isso, depois de pronto, a casa se torna construída na rocha. Construída na rocha. E o 25, minha irmã, o 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Então deu todo esse vendaval, deu toda essa tempestade, mas a casa estava firme. Porque essa casa que nós tratamos, na rocha, se chama Jesus Cristo. Mas trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana, ela é também a casa feita na rocha, com bom alicerce, bem estruturada, ela suporta mais o vento. Então são as comparações que são feitas entre a palavra e a nossa vida, o dia a dia, naquilo que nós construímos, né? Como é que nós estamos construindo a nossa vida diante de Deus? Como é que nós estamos construindo a nossa relação com os irmãos, por onde nós andamos, né? Como é que nós estamos fazendo esses alicerces? Como é que nós estamos realmente reforçando? Qual é o ferro que nós estamos botando, de acordo com o peso que vai ser usado? Então, tudo isso, irmão. Então, tudo isso faz parte que nós possamos estar andando e caminhando pela estrada mais sólida, pela estrada que realmente é mais estreita, mas que é uma estrada andando com Jesus, do que uma estrada larga por nossa conta. Então, é a partir daí que nós conhecemos realmente como é que está a nossa vida diante de Deus. É justamente suportando essas tentações que às vezes vêm para a gente. E não tem como nós suportarmos se nós estivermos no caminho com Deus. Não tem como. Porque às vezes a tentação bate na porta. E nós precisamos estar atentos. Porque realmente Deus está nos vendo. Deus está nos enxergando em qualquer lugar que nós estejamos. E se nós observar a situação no momento que nós vivemos, o dia a dia da violência, nós podemos ver que realmente são caminhos tortuosos e caminhos errados que se tomam. E tanto na linha da adolescência, dos mais novos, quanto tem pessoas talvez com a idade mais avançada que às vezes tomam seus caminhos errados. E esta juventude que nós estamos vendo aí morrendo diariamente, é o quê? São os caminhos errados que tomam, irmãos. Não tem outro segredo, não. Pode, às vezes, alguém morrer inocente, que será que é aquela bala que chama bala perdida. Mas quando a pessoa anda num caminho correto, dificilmente ele é atacado. Muito difícil. Não é que é impossível, mas é difícil. Mesmo que você anda nos caminhos corretos, na orientação. E que, às vezes, buscando assim, não vou não só falar de evangélicos, vou falar de pessoas normais, que andam no caminho certo. Tem muita pessoa que não é evangélica, mas anda no caminho correto. Então, você vê que ele se livra desse problema. E onde nós andamos é que nós vamos dizer quem que nós somos. Aí, como diz com quem andas que eu te direi quem és. E é verdade, nós precisamos orientar muito nossos filhos no meio que anda, com quem anda e onde está. Tem que ter esse cuidado de orientar. Porque, de qualquer maneira, temos mais vida, nós temos mais experiência, temos que estar batendo muito nesse martelo, para que nós possamos estar dizendo, ó, meu filho, não ande nesse caminho muito largo. Mesmo que talvez ele possa desobedecer, mas nós tivemos a responsabilidade de ter avisado. Então, nós temos essa obrigação, de ter cuidado com quem anda. Qual o caminho que você está andando?
Qual a porta que você está entrando? É a porta estreita ou a larga? É o caminho espaçoso ou é o caminho estreito? Viu? Então ande mais pelo caminho que seja mais fechado, que você está mais livre das tentações e dos ataques. E tratando da juventude com tanta morte, semana passada mesmo, foi essa semana, eu encontrei conversando com umas pessoas, e ela teve uma pessoa que falou, rapaz, a pessoa chegou o dia, não tem jeito. Eu falei com ela, só eu não concordo não. Claro que tem gente que morre no seu dia, quando é a morte natural. Por exemplo, a minha irmã Ana, irmã Júlio, com todo o respeito, que não é porque a juventude está estampada na face dos dois. E a juventude eu marco lá dentro. Mas, por exemplo, se por acaso daqui uns tempos, daqui uns 10 anos se morrer, morreu porque chegou o dia. Esse aí foi no dia. Mas como é que nós podemos dizer que essa juventude morreu porque chegou o dia? Não tem como, isso não tem explicação não. Não tem não. Não concordo de jeito nenhum. A pessoa jovem morre, vai passando assim no meio desses traficantes, lá por lugares totalmente errados e morre. Chegou o dia. Foi os caminhos que realmente ele escolheu. Né? A porta que ele escolheu entrar. Infelizmente, a gente sabe que é doído, é doloroso a gente saber disso, mas é verdade. É o caminho que escolheu. E não tem jeito. Não estão chegando nem a 25 anos. Isso é doído. Mas, infelizmente, né, é o mundo que nós estamos vivendo hoje. E a gente fica com dó. Eu, passando lá pelo centro de São Paulo, eu estava olhando. Que coisa horrível, meu. As pessoas na rua, tudo assim, meio atordoado. As lojas no centro total, muitas lojas fechadas. Tudo devido à questão da droga. Aí nós podemos dizer, foi que chegou aquilo para ele? Não foi. Que Deus não quer isso para ninguém. Deus quer que os filhos dele sejam felizes. Deus não criou ninguém para estar, mas infelizmente a situação a gente não pode jamais estar querendo, né? Não podemos estar discriminando, mas isso é verdade. A própria palavra não dá essa certeza. Mas que faz dó, faz. Aquelas pessoas tudo no chão, fazendo casas assim nas encostas, é um negócio triste. Infelizmente, a gente observa que não tem muito o que fazer, pois chegou realmente ao extremo. Chegou ao extremo. É por isso que nós temos que evitar o início das coisas. Nós temos que evitar isso, porque qualquer um é capaz de entrar num caminho desse. Nós temos que estar nos policiando constante, porque o ser humano, é como está dizendo, sem Deus não tem como, às vezes, evitar certas coisas. Então, nós temos que estar atentos, orientando as pessoas, nossos filhos, principalmente, porque se entrar, às vezes, é um caminho sem volta. Então, o segredo é evitar o primeiro gole, é evitar o primeiro passo errado. A irmã, por favor, coloca aí em Provérbio 1,19. Provérbio 1,19, que diz assim, ó, tal é o caminho de todos os gananciosos, quem assim procede, assim mesmo se destrói. A palavra é dizendo. Então não sou eu que falo, a palavra nos orienta e nos diz que é assim. Tal caminho todos os gananciosos, quem assim procede, assim mesmo se destrói. 4,14. Provérbio 4,14. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Pronto. É não andar, meu irmão. Não pode, não ande, não tenta, não faz, não faça assim, dizer assim, eu vou arriscar, eu vou tentar. Não faz isso não, que corre o risco. Então, é a gente evitar de estar no meio dos ímpios. Até que podemos, assim, passar perto, não tem problema nenhum,
mas policiando que nós não possamos estar veredando mais profundo. Temos que ter o freio, tem que ter o equilíbrio, para que nós não possamos ser tentados também da mesma forma. O 19, irmã. 19. Tal é o caminho de todos os gananciosos, quem assim procede, assim mesmo destrói. Não, está errado, é o 4, não, é o 4, o 19, é o 4, provérbio 4, continuando aquele mesmo. Isso, provérbio 4. Mas o caminho dos ímpios, 4:19. Isso, 4:19. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabe em que tropeça. É como nós estamos andando no escuro. Isso é o caminho dos ímpios. Que nós andando no escuro, nós não estamos enxergando nem onde nós estamos pisando. Então corre o risco de tropeçar e cair. Então, se cairmos, quem está realmente na mão de Deus levanta, mas aquele que não está, às vezes fica caído lá por um bom tempo. E isso é o perigoso. O 5:21, Provérbios 5:21. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos, né? Então está aí a certeza, e Deus está vendo o caminho de cada um de nós e examina todos os nossos passos. Como é que está o passo de cada um, né? Como é que está o seu passo, Pereira? Ele está examinando. Olha, cuidado que você pode tropeçar. Vai devagar. Presta atenção onde você está andando, com o que você está fazendo. Então, o Senhor está vendo. Não adianta dizer assim, ó, ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo, né? Então, que nós possamos ter esse cuidado. E voltando ao fundamento, né? Que nós vimos aqui a porta, a casa feita na rocha, nós podemos ver agora comparando com a porta larga e o caminho espaçoso, que é Mateus 7, 26 e 27, irmã. Mateus 7, 26 e 27. 26, vamos 26. Diz assim: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então você vê aí, comparando ele com o espaçoso, o caminho espaçoso e a porta larga. Então aquele que realmente não ouve as minhas palavras e não pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E aí, seguindo o 27. Cai a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então nós podemos analisar que é semelhante àquele que anda num caminho espaçoso e que entra na porta aberta, a porta larga. É semelhante, você pode cair e pode realmente ser uma queda maior. Então vamos ter cuidado, irmãos, ter cuidado com isso. É a palavra que está nos orientando. E lá em Provérbio 10, 21, tudo relacionado àquilo que é falado na mensagem, que estamos tratando aqui de porta larga e caminho espaçoso. Então, nós estamos trazendo os exemplos da palavra de Deus para que nós possamos corrigir diante daquilo que nós estamos ouvindo. Não é diante daquilo que Pereira está falando, quem sou eu para falar nada. É a palavra que está nos ensinando. Provérbio 10, 21. As palavras do justo dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Viu aí que você pode morrer fora do tempo? Qualquer um de nós pode morrer fora do tempo? Total certeza. Às vezes, nós vamos na estrada e com todo cuidado.
todo cuidado nós temos na atenção e tal. Mas se nós observarmos, mesmo que nós não estamos praticando o erro na pista, mas pode vir um de lá e fazer a diferença. Aí pode dizer assim, fulano morreu porque não, porque foi imprudência do outro. Praticamente ele matou a pessoa. É um assassinato, né? Ele matou, porque ele veio sem atenção, aí o cara está bebendo. Então ele causou a desordem de uma família. Não é que porque o fulano de tal chegou o dia. Não tem como não. O cara chegou o dia, não. Não chegou de jeito nenhum, foi um acidente. Mas cada um pensa de um jeito. Eu penso dessa forma. E a palavra nos traz essa certeza. Não quer dizer que eu estou certo, não, viu? De jeito nenhum. 27, irmã. O mesmo 10. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. E aí, o temor. Se nós tivermos temor a Deus, com certeza nós vamos viver mais. Vamos viver mais. Que nós temos assim, traz a sabedoria de Deus para a trajetória, traz os cuidados e a prudência na vida. Nós vamos viver mais. Você tem assim uma certeza, aquilo que você pode fazer é o quê? Prudência. E a prudência vem do temor a Deus. Se eu não posso estar mais subindo aqui na altura dessa, eu não posso me arriscar. Só para me dizer que eu sou jovem, eu sou jovem, mas não vou me arriscar, porque talvez eu não tenha essa capacidade, né? Igual outro dia a irmã chegou lá na porta, não vou falar quem é para evitar a conversa, porque às vezes as conversas saem assim, né? Sem a gente nem querer. Estou eu na porta em pé, com toda a minha tranquilidade, chegou a irmã e fala, Pereira, já que você é o jovem da igreja, vamos ali pegar um jarro comigo. Eu digo, irmã, falei sério, né? Fechei a cara e falei com ela, sua irmã, sou eu que falo, irmã, são as pessoas da igreja, então me chamam Jovem Pereira. Olha lá, outra, tá vendo? A Sara lá, Vera, tem mais gente aqui, eu não vou falar o nome para não ofender os outros. Então eu falei, irmã, a senhora entendeu mal. Não é eu que falo, todo mundo fala. Agora, a senhora já ouviu falar assim, que Pereira era um guindaste? Não é guindaste, é um jovem, né? Porque quem pega peso é guindaste. É guindaste. Mas, isso é para descontrair, mas é verdade, né? E a gente tem que saber aquilo que a gente aguenta fazer, aguenta pegar. Então, isso é o quê? Quando nós temos esse temor a Deus, Deus nos dá essa capacidade de estarmos assim, corrigindo e fazer aquilo que a gente pode. Não é nada demais não, chegar e dizer, eu não faço não. Isso aí para mim não dá mais, é independente da juventude, mas você tem que medir a sua capacidade. Isso é prudência. E a prudência vem quem tem temor a Deus, né? Tem temor a Deus. E lá em Eclesiastes 7, então nós podemos ver que a palavra de Deus diz que a pessoa pode abreviar a sua morte. 7:17, irmã. 17. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, porque morrer antes do tempo? Olha aí. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, porque morrer antes do tempo? Então, por que o ímpio? Porque o ímpio, na verdade, ele não tem muita fé, não tem fé em Deus, não confia em Deus. O Deus dele, ele é o poder, é o saber daquilo que ele faz. Então, ele não tem muito assim, essa reverência a Deus. Não tem temor a Deus. Então, diz ali, é o ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? Né? Por que eu vou morrer antes do tempo? Não. Porque nós vamos morrer, não podemos escolher fazer essas coisas. Nós temos que pedir a Deus saúde e vida longa. E para que nós podemos ter essa vida longa e saúde, temos que estar debaixo do temor de Deus. É para evitar estar caindo nas armadilhas. E uma armadilha dessa pode pegar e prender o nosso pescoço. E o 18, para a gente fechar essa parte aqui, que nós podemos realmente abreviar a nossa morte.
É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Viu que o temor de Deus é que realmente nos dá todos os livramentos, e quem nos dá, assim, a força para vivermos mais felizes. É o temor a Deus. E o temor vem com obediência, reverência e traz a paz. E voltando aqui ao fundamento, né, podemos ver um exemplo aqui, irmã, em 1 Coríntios 3, 3:10, 3:10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Então, cada um de nós aqui, nós temos que ver como nós podemos construir. Um pode lançar, fazer o alicerce, um pode fazer outra coisa, mas nós temos que ver como nós vamos construir em cima desse alicerce. E o 11, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, o nosso alicerce maior, o nosso maior construtor chama-se Jesus Cristo. Então, esse é que é o verdadeiro alicerce. Mas tudo isso, a palavra de Deus, ela vem acompanhada de ensinamento para o dia a dia das nossas vidas. Ela vem acompanhada com isso. Que é fazendo a comparação na construção, na estrada, na porta e nos fundamentos das nossas vidas. E em Salmo 37, 23. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Então você vê que todos os ensinamentos para que nós tenhamos vida longa. Todos os ensinamentos aqui, tudo aqui traçado diante da estrada, é para que nós possamos ter vida longa. Nós não andamos na estrada larga, nem entramos nas portas largas, que isso traz prejuízo. E o 20, esse foi qual, irmão? Salmo 37, 23. O 24, diz aqui, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Então, viu como é importante a caminhada com Deus? Toda a trajetória, mesmo se lá na frente, depois de todos esses ensinamentos que nós tivemos, e lá na frente tropeçarmos, o Senhor ainda toma a nossa mão e levanta. O Senhor toma a nossa mão e levanta. E o 25, o 25, aí, tá vendo? Já sabe de cor. Fala em juventude, é com ela mesmo. Essa Ana é uma figura. Já fui jovem e agora sou velho. Vocês lá. Já fui jovem e vocês agora são velhos. Mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Que eu passei para lá porque é um exemplo mais para a plateia. Certo? Mas eu não posso mudar a palavra de Deus, mais nunca, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Isso é verdade, irmãos. Você pode passar por todo qualquer um sofrimento, por tudo, mas Deus vai lá e restaura, e Ele não deixa que realmente a gente fique mendigando ali para ninguém. Mas é no caminho. Se caso mendigar, porque talvez não estava no caminho, como ele ensinou. Entendeu? Então, se por acaso passou ali, mendigou um pouco, porque não estava no caminho com Jesus. Porque o mendigar é aquele que realmente é mendigo, Mendigo é aquele que eu estava falando, que a gente está vendo muito em São Paulo hoje, infelizmente. Aí o irmão fala, mas será que todo mundo? Eu não sei. Aí só Deus sabe. Por que tão assim? Eu não sei. Quem sou eu para falar,
Então, esse aqui, praticamente, para fechar a mensagem e aquilo que nós lemos, tudo isso aqui na palavra de Deus. Eu sou aqui sendo só o condutor, mas quem está nos falando é a palavra de Deus. Como eu sempre digo, a palavra de Deus, ela mesma se explica, não precisa nem a gente falar muito, né? Eu trouxe aqui algumas frases para os irmãos, e para mim também, que diz assim, ó: não se preocupe, não tenha pressa. O que é seu encontrará um caminho para chegar até você. Deus não demora, Ele está lapidando para lhe entregar. Então, Deus não demora, às vezes a gente que está com pressa. Então, não tenha pressa. Aquilo que é nosso, nós vamos nos encontrar. É ter paciência. E que hoje está difícil, as pessoas estão muito corridas. Ninguém tem paciência mais para nada. E o que é que acontece? Vai morrer cedo. Porque o organismo não suporta. Aí vai morrer cedo. Aí esse pode morrer fora do tempo. Porque pode dar um infarto. Pode se sentir mal e tropeçar, quebrar uma perna, porque a pressa, não tem paciência de esperar. Irmão, vamos ter paciência na vida. Vamos ter paciência, senão a gente não vence, não. Vamos ter controle. Vamos parar de ganância, parar de corre-corre, de querer mais, aquela coisa. Para com isso. Agora, às vezes as pessoas falam muito. Fala, mas na prática, cadê? Não faz. A vida, não, eu não. Comigo eu estou na calma. Não, comigo não. Mas na prática não funciona. Está correndo, atropelando um, atropelando o outro, derrubando um. Aí vem a ganância com a usura. Aí começa a passar a perna no colega, passar a perna no vizinho, passar a perna no concorrente, com pressa para querer chegar a galgar aquilo que talvez não está na vontade de Deus. E aí chega um ponto que se desgasta e acaba, né? Então, final... Aqui, mais um aqui, ó. O mundo é um belo livro, mas com pouca utilidade para quem não sabe ler. O mundo está aí, é um belo livro, mas se não tivermos tudo isso aqui que foi falado diante da palavra de Deus, não adianta nada. Porque o mundo, né? O mundo é um belo livro, e é verdade. Quantas vezes a pessoa fala, o mundo ensina, mas para quem sabe ler. Então, se você não souber interpretar aquilo que tem no mundo, você às vezes não chega no sucesso, naquilo que você quer. O mundo é belo, é um belo livro, mas com pouca utilidade para quem não sabe ler. Essa daqui eu tenho o autor, Carlos Galdini, o outro autor desconhecido. Então, meus irmãos, que nós possamos ter esse cuidado de estar nos corrigindo, para que nós possamos viver mais e viver em paz. E sabe que a ganância não traz paz para ninguém, né? Sabe disso. Não traz paz. Porque vocês são desesperados querendo. Mas vai ter paz, não tem paciência, não tem calma para aguardar, né? Onde é que gera? Quem é que gera paz é Jesus. Mas se nós não tivermos realmente o controle de Jesus, nós não temos paz. E não tem pior coisa na vida do que você faltar paz na sua vida. Não existe nada pior. Porque aquilo vai gerar a falta de paz na casa, dos filhos, com o neto, com o irmão, com tudo. Então, cada um que pensar em gerar a paz, ele vai gerar paz para mais de uma pessoa. E através de um passa para outros, né? E para concluir, digo eu aqui, o melhor caminho a escolher chama-se Jesus Cristo, né? Porque jamais seremos enganados, jamais. Então, que nós possamos caminhar no caminho de Jesus e com Jesus. Essa é a certeza que nós temos. E é quem pode nos transformar toda a ganância e toda a vaidade da vida. É quem transforma. Se a pessoa der o lugar. Nós precisamos dar o lugar, né? Eu sempre falo aqui, que às vezes não tem como a gente falar em qualquer mensagem, repetir algumas coisas que a gente sempre fala, porque eu acho que traz benefício para a vida de cada um. Eu, por exemplo, qual uma das coisas que mais eu carregava comigo e carrego,
é a questão que eu sempre digo, é o perdão. Eu era muito rígido, muito duro, entendeu? Mas eu coloquei na minha vida, diante de Deus, isso aí para me melhorar. E confesso para os irmãos, tu tá bom, Pereira? Não, mas melhorei bastante. Porque eu abri o coração para que Deus realmente me ajudasse a fazer isso. E, então, quem quer, com Deus melhora. Não fica 100%, porque perfeito só tem Ele. Mas a gente melhora. É só dizer assim, ó, eu peco muito nessa parte aqui. O Senhor me ajuda a melhorar dentro dessa, me dá condição para que eu possa melhorar naquilo que a gente, que nós temos vários defeitos, mas temos que é mais grave. E o do perdão sabe que é que quem mais sofre, quem não perdoa é o próprio. É quem mais sofre. E eu, graças a Deus, tenho pedido a Ele constantemente para que Ele me restaure nesse problema. Que é uma coisa que eu trago nas veias, que minha família é muito rancorosa. E se a gente não tiver cuidado, aquilo a gente traz com a gente, que a genética não mente, a genética não engana. Mas Deus nos deu a cabeça, o cérebro pensante. Ele deu isso aqui, que é para combater, né? Então, eu sempre falo com meus meninos, olha, irmão, tem coisa para se resolver, não se resolve com a emoção, se resolve com a razão. Então, nós não podemos estar misturando razão e emoção. Emoção é uma coisa e razão é outra. E tem coisas que tem que ser resolvida com emoção. É a mesma coisa, tem coisa que a gente pede a Deus para resolver, mas a gente precisa agir. Não é deixar, não, Deus vai resolver, não, Deus vai me ajudar a resolver. Agora tem coisas sem Ele que a gente não resolve, mas não é dizer entregar a Deus, não. Entrega a Deus, peça a Deus para que possa nos ajudar a resolver. Não é jogar tudo para as costas de Deus, não. Peça a Ele para ajudar. Peça a Deus para ajudar a carregar a cruz. Não peça a Deus para tirar a cruz das minhas costas. Aí é muito bom. Aí daqui a pouco eu não vou estar mais suportando mais mulher, não vou suportando mais filho e mais ninguém. Porque de qualquer maneira é um peso que a gente carrega. Agora são pesos toleráveis, né? São pesos toleráveis. Então que nós possamos estar pedindo a Deus para ajudar a estar carregando o peso. Não tirar. Que aí é muito bom. Aí seria muito bom. Ok, irmãos? Então que Deus nos abençoe. E eu cheguei terça-feira, segunda-feira. A minha assessora não me falou nada. A minha assessora, eu já falei com o pastor, pelo amor de Deus, passa esse negócio direto para mim. E não terceiriza isso não, que às vezes as pessoas esquecem. Quando é agora meio-dia, ela, olha, tem aqui um zap aí, que tu que vai levar a mensagem hoje. Eu não estou sabendo de nada. Eu quase jogo a comida fora. Aí, liguei para minha irmã, tudo bem, fazer o quê, né? Então, foi o caminho, eu tinha que escolher o caminho. Eu digo, os caminhos largos eu não vou escolher, que é desistir, né? O caminho largo eu não vou escolher, que é desistir. Eu não vou entrar nessa, eu vou pedir a Deus força para Ele me orientar e caminhar junto. Porque, de qualquer maneira, a gente não pode estar dispensando, mas eu vou depois dar uma suspensão à minha mulher, porque está muito fraca. Celular,